Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capacita sobre educação ambiental. Nós vamos entrar no nosso módulo 2. Eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito e informações positivas, do que a gente trabalhou no módulo 1. E hoje nós vamos dar início ao nosso módulo 2. Nesse nosso módulo 2, nós vamos falar, nós vamos procurar entender tentar assimilar alguma coisa sobre os 15 princípios da educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. É importante que a gente conheça, Não é necessário que a gente saia desse módulo 2 sabendo exatamente quais são os 15 princípios, mas é importante que a gente tenha um conhecimento sobre e uma base, sobre quais seriam esses princípios da educação ambiental, para essas sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Então, a gente vai entender um pouco disso. E também a gente vai entender sobre a relação entre a educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Como falei anteriormente, vamos dar início falando sobre os princípios da educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Gente, esses princípios, eles são um processo dinâmico, que eles estão em permanente construção. E por esse motivo, nós devemos propiciar a reflexão e o debate sobre a sua modificação, sobre a modificação que esses princípios eles vêm sofrendo ao longo do tempo. Então, é importante que a gente saiba reconhecer a educação como sendo uma fonte primordial, nesse processo de formação de valores. O que também é de extrema importância que a gente se comprometa com esse processo educativo, através, do nosso envolvimento pessoal, das nossas comunidades, também em relação à criação de sociedades sustentáveis, tá? Então, vamos considerar que a educação ambiental ela seja um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito de todas as formas de vida, que foi o que eu falei anteriormente. Um aprendizado que ela está sempre em constante modificação. Vamos supor que essa tal educação ela vai afirmar valores e ações que vão contribuir para a transformação humana e social, e também para a preservação ecológica. Ela vai estimular a formação de sociedades justas e também ecologicamente equilibradas, que vão conservar entre si a relação de interdependência e também a relação de diversidade. E para que isso aconteça, é necessário, que exista responsabilidade individual e também coletiva, tanto em nível local como nacional como planetário, de todo mundo. Então, vamos considerar que a educação ambiental ela deve gerar com urgência mudanças na qualidade de vida e também a maior consciência pessoal, assim como a harmonia entre os seres humanos, E também destes com outras formas de vida. É importante, a gente tá aqui falando que esses princípios, eles estão em constante movimento. A gente viu, acabei de falar um pouco, sobre a educação ambiental, que é um processo de aprendizagem. Falei um pouco sobre a questão que eu já havia abordado anteriormente, sobre a questão dos valores, das ações que vêm a contribuir de forma positiva nas nossas vidas e na vida do próximo, na vida do meio ambiente. Mas a gente se pergunta, o que seriam esses princípios? O que são esses princípios? Por que eles existem? Então, gente, princípio, ele significa o início, ou seja, é a origem, o fundamento, a essência de algum fenômeno, no caso aqui, o meio ambiente. Esses princípios, além deles serem a origem, como eu já falei, eles também são ideias mais genéricas.
onde, né, podemos extrair concepções e também intenções para que a gente venha criar normas. Sendo que, né, esses princípios, como já falei anteriormente, eles sempre podem ser questionados, porque eles estão em constante mudanças. Então, os princípios eles estão propícios a mudanças. Então, quando a gente for entrar na parte, né, eu vou falar para vocês os 15 princípios que está dentro da educação ambiental, que é voltado para sociedades sustentáveis e também de responsabilidade global. E aí, né, vocês podem estar se questionando sobre esses princípios. Após eu estar falando aqui no final do módulo, vocês não precisam saber de cor ou saber todos os princípios. Eu vou abordar todos os 15, porque é importante que vocês tenham base sobre do que se trata esses princípios, tá bom? Então, vamos dar início, tá? Nós temos 15 princípios, são princípios simples, também de fácil entendimento, tá? E eu vou tentar ser breve e bem claro em cada um. O primeiro princípio fala que a educação é um direito de todos e que somos todos aprendizes e educadores. Isso é algo que eu acho que a gente conhece, né, desde muito tempo. A gente sabe que a gente tem direito à educação, que a gente está a todo momento aprendendo e também ensinando de alguma forma, né? E a gente está aí no meio, né, da escola, dos centros culturais. Então, é um princípio bem simples mesmo. O segundo princípio, né, nós temos que a educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, promovendo a transformação da sociedade, tá? É o que mais ou menos a gente está fazendo aqui. Que é o propósito do que a gente está fazendo aqui, né? O objetivo, que é despertar, né, esse pensamento crítico em vocês. A educação ambiental, ela tem como base isso, porque é através desse pensamento crítico e inovador que as pessoas vão poder sofrer transformações. São esses pensamentos que vão ajudar as pessoas a pensar, a refletir sobre o assunto. Também é um princípio muito fácil de entender. O terceiro princípio diz que a educação ambiental é individual e coletiva. Tem um propósito de formar cidadãos com consciência local e planetária. Foi o que eu falei no início. Essa consciência ela tem que ser local, não basta ser local, né? Também tem que ser a nível planetário. Então, tem que ser local e planetário, que eu coloquei aqui. E também a educação ambiental é individual e coletiva. Então, não basta, vamos supor, às vezes a gente fica assim, eu não vou fazer, esperando alguma outra pessoa tomar uma atitude. Só que é algo que deve partir tanto de forma individual como também de forma coletiva. Então, é importante que cada um de nós, a gente faça a nossa parte e vai dar certo. O quarto princípio, nós temos que a educação ambiental não é neutra, mas ideológica, é um ato político. Ou seja, gente, a educação ambiental ela vai possuir vários sentidos. No nosso módulo 1, eu relatei, né, quando eu fui falar um pouco sobre o conceito de educação ambiental, a gente viu lá que é bem abrangente, né, e que vários autores e vários órgãos, eles têm o seu conceito, mas que de forma geral todos levam ao mesmo sentido. Por isso essa ideologia, né? E essa multiplicidade de sentidos, ela vai tornar difícil essa conceitualização da palavra, né, da educação ambiental. No quinto princípio, nós temos que
A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar. Ou seja, gente, essa perspectiva, né, holística que ele fala aí, ela visa observar e analisar a educação ambiental de forma global, ou seja, como um todo e não de maneira fragmentada. Essa forma interdisciplinar que ele cita aí no finalzinho da frase, ela significa relacionar o conteúdo de duas ou mais disciplinas sobre o assunto, sobre a educação ambiental, para aprofundar o conhecimento e levar a dinâmica de ensino nas escolas, nos centros universitários, onde for se aplicar, né, a educação ambiental. O sexto, nós temos que a educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da interação entre as culturas. A educação ambiental, como a gente já falou anteriormente, ressaltando, além dela ser um ato, né, individual e coletivo, e também um ato, né, um fato que nos leva, né, a despertar o nosso senso crítico, aquilo que a gente entende melhor, ela, consequentemente, né, estimula, né, a nossa solidariedade, a pensar mais no outro, a ajudar o próximo, né, também essa questão da igualdade, do respeito aos direitos humanos, que é algo que é fundamental que seja estimulado dentro da educação ambiental. Também, né, é importante que se trabalhe em conjunto, né, também é um trabalho coletivo. E é interessante, né, que se tenha essa diversidade de pessoas, esse respeito. Então, esse é um dos princípios da educação ambiental. Sexto princípio. No sétimo, ele diz que a educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas, interrelações, em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. Essa perspectiva sistêmica citada aí, ela significa conseguir enxergar e compreender o todo, por meio da análise das partes que o formam em todo o seu contexto. Então, vocês conseguiram entender? Então, essas questões globais que é tratada pela educação ambiental, ela procura sempre, né, ter essa perspectiva sistêmica, né, entender o todo e não apenas o fragmento, que foi um quesito, né, uma coisa que a gente falou, eu acho que, se eu não me engano, no quinto princípio. No oitavo, nós temos que a educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos processos de decisão em todos os níveis e etapas. Então, gente, essa cooperação mútua em questão aí, ela está relacionada com uma ação conjunta para uma finalidade, tá? Que é quando as pessoas elas possuem um objetivo em comum, de forma igualitária. No nono princípio, nós temos que a educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a história indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, linguística e ecológica. Então, além de tudo o que a gente falou nos princípios anteriores, né, do oitavo até o momento, a gente viu que o papel da educação ambiental não é só educar e falar sobre o meio ambiente, é também, né, principalmente despertar esse senso crítico, esse senso inovador nas pessoas, né, de forma que as pessoas elas sejam mais unidas, que elas se respeitem e que tenha sim essa diversidade cultural, essa diversidade linguística, que seja um misto, né, de alegria, que as pessoas possam se unir, se juntar para ficarem à frente, né? Para que tudo dê certo. No décimo princípio, nós temos que
A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas populações, promovendo oportunidades para as mudanças democráticas de base que estimulem os setores populares da sociedade. Então, dentro da educação ambiental, né, é importante que a sociedade ela tenha voz, ela seja ouvida. E a educação ambiental, né, ela sempre tenta fazer isso, potencializar o poder da população, das pessoas que trabalham dentro da educação ambiental. No princípio 11, nós temos que a educação ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento, este é diversificado, acumulado e produzido socialmente. Então, a educação ambiental, ela valoriza essa diversidade que a gente já falou anteriormente. Não só a diversidade cultural, mas também diversidade de pensamento. É interessante que esse movimento, que é a educação ambiental, ele seja realizado, né, com essa mentalidade social, que seja utilizado, pego ideias de todo mundo como um todo, para que de certa forma se faça o melhor. No princípio 12, nós temos que a educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a trabalhar em conflitos de maneira justa e humana. Por quê, gente? Nós sabemos, né, de conhecimento, que quando a gente trabalha e envolve temas ambientais, é gerado bastante conflito, né? Tem muitas discussões sobre o assunto. E aí acaba que essa educação ambiental, além dela despertar esse senso crítico de mobilização em nós, ela também visa, né, capacitar as pessoas para que elas saibam lidar com esses conflitos e que elas tentam resolver as situações de forma passiva, de maneira justa e humana, que também foi o que a gente falou. Princípio 13, temos que a educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre os indivíduos e instituições com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender às necessidades básicas de todos os indivíduos. Então, isso é evidente. A educação ambiental, ela tenta fazer esse trabalho em conjunto de cooperação, tentando criar novos modelos, né? Fazendo com que nós venhamos a se adaptar a novos modos de vida, para que a gente mude a nossa maneira de pensar e também de agir. Princípio 14, nós temos que a educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Então, a educação ambiental não é só sobre ler sobre o assunto, não é só sobre essa integração de conhecimento, mas também ela envolve valores, envolve ações, envolve bastante coisa, né, que a gente falou no nosso módulo 1. E o nosso último princípio, nós temos que a educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos neste planeta. Respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos. Então, isso mais ou menos resume a maioria dos princípios que a gente já falou até aqui, que a educação ambiental ela tenta promover essa consciência ética, né, de forma que a gente respeite todas as formas de vida, respeite o nosso meio, a gente tem essa consciência ética e esse respeito, né, de cuidar do nosso mundo, né, do meio ambiente. Agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso módulo 2, que nós vamos relatar, né, tentar absorver e entender um pouco sobre a relação entre a educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma reflexão sobre as nossas práticas sociais,
quanto ao meio ambiente. Por quê? Em um contexto que é marcado pela degradação permanente do meio ambiente e também do seu ecossistema, a gente sabe que tudo isso ele envolve uma necessária articulação, né, com a produção de sentidos que dê sentido para a existência da educação ambiental. E a dimensão essa dimensão ambiental, ela vai se configurando crescentemente como uma questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo que potencializam o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, também em relação à capacitação de profissionais, a comunidade universitária que trabalha com a educação ambiental. Então, assim, a necessidade, né, da gente abordar esse tema decorre da percepção sobre esse processo de reflexão acerca das práticas já existentes e também das múltiplas possibilidades de se pensar, né, de modo mais complexo. Aqui eu coloquei educação ambiental, atores, práticas e alternativas. Nesses tempos em que a informação ela assume um papel cada vez mais relevante, nós temos três principais, né, fatores aí que eles entram. São atores, são práticos, também são alternativas para a gente estar trabalhando a educação ambiental. Eu coloquei multimídia, internet e educação. Esses fatores, né, eles, para a cidadania, eles representam a possibilidade da gente estar motivando, para a gente estar sensibilizando as pessoas, para tentar transformar e melhorar essa participação na qualidade de vida, na nossa qualidade de vida que está dentro da educação ambiental. Então, essas três coisas aí, multimídia, internet e educação, eles são fatores primordiais, são alternativas, são meios que nós temos para estar trabalhando melhor a educação ambiental. E assim, nesse sentido, é importante a gente destacar que a educação ambiental ela está assumindo cada vez mais uma função transformadora, no qual o objetivo essencial é promover esse desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável. Então, isso é bastante interessante. Aí, ainda nesse atores, práticas e alternativas, aí a gente consegue ver, né, uma imagem que tem um garoto jogando bola e a gente vê várias coisinhas aí, até garrafas plásticas, e aí a gente tem, né, o período de degradação, levam 100 anos. Nós temos garrafas, cascas de banana, né, material orgânico, de 3 a 12 meses para se degradar. Nós temos chiclete, que leva 5 anos. Sacos plásticos de 30 a 100 anos. Então, gente, eu coloquei isso, né, para a gente parar agora nesse momento e a gente refletir. Às vezes a gente vê alguém passando na rua e joga um papel de bala. E aí, às vezes, a pessoa, então nós mesmos, a gente fala assim, é só um papel de bala, é pequeno. Gente, mas a quantidade, não importa o tamanho, a quantidade de anos que leva para se degradar no meio ambiente. Então, é uma consciência ambiental, é uma consciência sustentável que nós, como seres humanos, nós temos que criar esse hábito, criar essa consciência. E esse quadro que eu estou mostrando aí, que caracteriza, né, muito hoje a sociedade contemporânea, ela revela o impacto que nós humanos causamos no meio ambiente. E essas consequências elas estão se tornando cada vez mais complexas, tanto em termos quantitativos, que cada vez mais está aumentando, né, esse percentual, como também em termos qualitativos, tá bom?
Neste momento, nós vamos tentar entender e absorver um pouco sobre a relação que a educação ambiental ela tem conosco, ela tem com a cidadania. E assim, gente, essa relação ela está assumindo um papel cada vez mais desafiador, né? E dessa maneira existe uma demanda maior, uma demanda emergente para que a gente tenha essa ampliação de saberes. Por isso que é importante, e os princípios que a gente viu lá atrás, ele frisa isso, a importância da diversidade, né? Porque é importante que exista essa diversidade de novos saberes, para que a gente intensifique cada vez mais, de forma justa, essa, essa educação ambiental. E assim, dentro dessa relação entre a educação ambiental e a cidadania, nós temos as políticas ambientais e também os programas educativos, tá? E esses dois, tanto a conscientização, tanto as políticas ambientais, desculpa, como os programas educativos, eles estão relacionados à conscientização da crise ambiental, que está demandando cada vez mais novos enfoques. Nessa diversidade de conhecimento, essa diversidade está se trabalhando na educação ambiental de forma que traga pontos positivos, não só para nós, mas também para o meio ambiente, tá? E assim, gente, quando a gente se refere à educação ambiental, a gente sabe que ela se situa em um contexto muito amplo, que a gente viu e a gente já falou sobre isso no módulo 1. E por esse motivo, por se tratar de algo tão amplo, ela é importante que ela se consolide de forma que englobe, né, uma diversidade grande de pessoas e não grupos fragmentados. Então é importante a gente abranger, a gente tá envolvendo essa educação ambiental com a cidadania como um todo, não de forma fragmentada, tá? E assim, gente, a atuação da educação ambiental, como já mencionado anteriormente nos princípios, mais frisando aqui, acima de tudo, ela busca trazer de nós esse senso, esse espírito de solidariedade, de igualdade, de respeito às diferenças, tá? E tudo isso ele tem por objetivo gerar novas atitudes e comportamentos diante do nosso consumo, da nossa sociedade, de forma que estimule a mudança de valores individuais e coletivos da sociedade com o meio ambiente, tá bom? Mas sendo de forma bem direta agora, como se relaciona a educação ambiental com a cidadania? Gente, a cidadania, ela tem a ver com a identidade, com a coletividade, tá? A educação ambiental, ela está relacionada com a formação e também o exercício da cidadania como uma nova forma de encarar a relação que os homens têm com a natureza. E tudo isso sendo baseado numa nova ética, que vão pressupor valores, que a gente falou isso lá, que uma das palavras-chave, né, do conceito de educação ambiental é a questão dos valores morais. E também de trazer para a gente uma nova forma, uma forma diferente de ver o mundo e também os homens, tá? Então, a educação ambiental, ela deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem, que vai valorizar, que valoriza, na verdade, as diversas formas de conhecimento e também a forma, né, dos cidadãos, tanto com a consciência local como com a consciência planetária, tá bom? E aí entra a parte que a gente também já falou anteriormente, mas que é importante estar aqui frisando, é a questão dessa permanente
aprendizagem, tá? Dessas permanentes mudanças, tá? Que a educação ambiental, ela tá aberta a mudanças, tá? Que é também um dos critérios que os princípios englobam, que essa questão que é a educação ambiental, todo esse movimento, ele está sujeito a questionamentos, está sujeito a alterações, tá? E isso está aberto para que nós, né, que fazemos parte desse movimento, estamos aí à frente, que a gente reflita, né, e quem sabe a gente traga questionamentos dentro da educação ambiental, tá bom? Agora, depois que a gente conhecer um pouco sobre, né, as questões sobre a educação ambiental, um pouco sobre essas alternativas aí que nós temos, essa diversidade que nós podemos estar trabalhando na educação ambiental. Agora que a gente entendeu um pouco como é como é a relação entre a educação ambiental, com a cidadania, com a questão da sustentabilidade, eu acho que deu para a gente aí absorver um pouco, né, sobre isso, que a cidadania ela deve englobar como um todo, né, e ter essa responsabilidade, essa consciência ambiental, e que a educação ambiental ela vem aí como uma maneira, como um meio da gente tá melhorando cada vez mais e também tá trazendo novos ares, novas perspectivas, né, de trabalhar a educação ambiental. E aí a gente viu que a cidadania ela é muito importante nesse papel da sustentabilidade, porque é de nós, né, que deve partir esse senso. É através de nós que as mudanças elas vão acontecer, tá bom? E é importante que essas mudanças ela aconteça, né, é, com a ajuda de todo mundo. Então é importante que nós, como seres humanos, a gente crie a nossa consciência individualizada, sim, e que também a gente consiga, né, criar essa consciência em conjunto, tá? Então agora a gente vai falar sobre sustentabilidade, movimentos sociais e educação ambiental. Gente, a reflexão sobre as práticas sociais que entra muito nessa questão de sustentabilidade, movimento social, educação ambiental, porque esses são três fatores que envolvem práticas sociais, né, da cidadania. E assim, em um contexto como esse, a gente vê bastante se falar sobre tudo isso, né? Sobre esses movimentos, tá? E assim, talvez uma das características mais importantes dentro do movimento ambientalista é a diversidade, tá? Que a gente já falou nos princípios, a gente já falou anteriormente no tópico anterior, é que é importante que existe essa diversidade de estar fazendo esses movimentos sociais, essa diversidade de opiniões, essa diversidade de pessoas, pelo fato de ser um amplo aspecto de práticas, tá? E assim, gente, o momento atual, ele exige de nós, exige da sociedade, que ela esteja cada vez mais motivada e também mobilizada para assumir um caráter mais propositivo. Assim como também para que a gente possa questionar de forma concreta a falta de iniciativa dos governos para que eles implementem políticas pautadas, tá, em relação à sustentabilidade e também o desenvolvimento, num contexto em que a gente encontra de crescentes dificuldades. E também em relação a promover essa inclusão social dentro da educação ambiental. Só que para que isso aconteça, é importante que haja o fortalecimento das organizações sociais e também comunitárias, onde a gente realize parcerias, a gente realize levantamento de informações,
realize capacitação para que o público ele consiga participar recentemente das decisões, né, para que a gente tenha esse espaço público para se discutir sobre o assunto e também para a construção de instituições pautadas para essa lógica de sustentabilidade. Então, nesse contexto, a gente pode concluir e afirmar que o desafio político da sustentabilidade, apoiado às relações sociais, eles vão se encontrar estreitamente vinculado ao processo de fortalecimento da democracia, tá? E também na construção dessa cidadania, dessa conscientização sustentável. E assim, gente, a sustentabilidade, ela traz uma visão de desenvolvimento, tá? Que ela vai buscar superar e estimular um pensar. E também fazer sobre o meio ambiente, fazer com que exista essa relação, esse fortalecimento de saberes, de forma que haja cada vez mais a participação da sociedade, né, dentro desse contexto, para que a gente possa estar aí fortalecendo a interação entre a sociedade e também a natureza. E aí é importante a gente destacar um fator bem importante, nesse sentido que a gente está falando, que é o papel dos professores, tá? É um papel essencial para que a gente impulsione as transformações da educação ambiental, não só da educação ambiental, mas também de vários outros, mas aqui no caso da educação ambiental, para que a gente venha assumir um compromisso com a formação de valores de sustentabilidade, para que essa faça parte de um processo coletivo, tá? E não individual. E aí eu trouxe, ainda dentro da sustentabilidade, movimentos sociais e educação ambiental, eu trouxe duas imagens. A gente vê o planeta, né? E a gente vê várias árvores, a gente vê prédios. E no outro a gente tem sustentabilidade e faz a sua parte. Então, nessa último tópico aqui sobre esse assunto, eu quero trazer aqui a sustentabilidade, esses movimentos sociais, a educação ambiental em si, essa relação da educação ambiental com a sociedade, com a cidadania, ela não tem que ser além, na verdade, de ser algo que deve partir, né, de cada um de forma individual, né? Nós temos que fazer cada um a sua parte. Também é importante que seja algo trabalhado de forma global, que envolva um conjunto de pessoas com o mesmo propósito. Pessoas que tragam reflexões e novos pensamentos sobre o assunto. Então, além de ser algo que parte de forma individual, é algo que precisa acontecer e ser de forma coletiva, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso módulo 2. Eu espero que tenha trago alguma fonte de informação, que tenha, de certa forma, despertado, né, o nosso pensar sobre o assunto. E recapitulando, nesse módulo 2, nós vimos os princípios da educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Nós vimos que, dentro desses princípios, né, que o direito à educação, nós vimos a importância do pensamento, de se existir o pensamento crítico e inovador, né, que vem a envolver a transformação da sociedade como um todo. Também a gente viu a questão da transformação da sociedade, né, tanto de forma individual como também de forma coletiva, que é importante. Nós vimos que a educação ambiental ela é algo amplo, que ela exige uma análise global e não apenas fragmentada. E também vimos que a educação ambiental ela visa estimular, além desse senso crítico, ela visa estimular valores e também o respeito, de forma que haja cooperação mútua
onde todos estejam unidos por um objetivo em comum. E nós também falamos sobre a educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Nós vimos que a educação ambiental é uma possibilidade que nós temos, né, por meio de várias alternativas, de vários atores, da gente tentar sensibilizar e também mobilizar as pessoas. Ela está ligada a uma nova forma entre a natureza e o ser humano. A gente viu isso. E aí é importante que haja essa diversidade de pensamento, essa diversidade social, para que a gente tenha cada vez mais voz dentro das políticas que englobam, que envolvem o meio ambiente, tá? E agora, no nosso próximo módulo, a gente vai aprender mais sobre as técnicas em educação ambiental e também a gente vai falar um pouco, a gente vai tentar aqui resumir, pegar um pouco e absorver sobre esse livro, que é A Primavera Silenciosa. Eu citei ele no módulo 1, onde eu relatei, né, que foi um livro primordial, um dos livros assim que abordaram temas, trouxe assuntos, né, sobre a questão das indústrias, sobre o dejeto, né, desses materiais, dessas indústrias, e foi algo que trouxe uma reflexão muito grande para as pessoas, que impulsionou os movimentos ambientais, tá? Então a gente vai estar falando um pouco. E aí o nosso módulo 2 chega ao fim, a gente se encontra no nosso módulo 3. Se tem algo que vocês não entenderam, vocês podem estar deixando no comentário, vocês podem estar aí fazendo críticas construtivas, observações, tá? Eu vou estar olhando tudo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar assistindo novamente o vídeo, pode estar deixando aí as perguntas nos comentários, tá? Abraço, até o nosso próximo módulo.